Essas eleições foram um cinismo desgraçado. E ainda deram azar de coincidir com essas mutações, entre elas a brasileira, que é uma das mais virulentas e não se sabe se letal também, mais que as outras. E aí Manaus os caras morrem sem oxigênio, Araraquara, Chapecó, uma das cidades mais ricas do Brasil, por causa do agronegócio, tem que parar. O prefeito falou, sou contra a lockdown, mas eu vou decretar lockdown porque não tem jeito. Tá bom, por que não fizeram isso antes? Por que não ouviram o Churchill e disseram a verdade? Olha, eu não estou fechando, mas por favor, não circule por aí, não faça o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo campanha presidencial, não é? E eu vou matar gente pra caramba, ou vou contaminar gente pra caramba. Por que não disseram a verdade? E cá entre nós, para que a gente precisa de eleição no meio de uma pandemia? Para acontecer o que aconteceu aqui e nos Estados Unidos? Lá então os casos dispararam depois da eleição, principalmente depois do que aquele mané Trump provocou, quase que uma guerra civil, invadindo o Senado americano, coisa que jamais se pensou em imaginar no berço democrático do mundo. Não é? Aqui fizeram a mesma coisa. Contaminaram o povo. Que adianta, olha, nós vamos ter organização nas eleições, todo mundo vai votar direitinho, velho vai chegar mais cedo. Eu não fui votar. Eu não votei em ninguém. Aliás, faz muito tempo que eu não voto em ninguém, mas muito tempo que eu não voto em ninguém, e tenho comprovação disso, que é o comprovante de justificado. Dessa vez eu nem justifiquei. Vou lá no cartório e vou cumprir com a lei, mesmo porque eu acho que voto não pode ser obrigatório numa democracia. Ou você vai votar ou você não vai votar. Você quer votar ou você não quer votar. A vacina não pode ser obrigatória. Por que o voto tem que ser? Para votar nesses caras que estão aí, eu não fui votar. Não é? Mas muita gente que foi adoeceu e provavelmente muita gente que foi morreu. Some-se isso ao fato de que milhares ou milhões de brasileiros ficaram infectados durante o processo de campanha eleitoral, que foi igualzinho a todos os outros. Fingiam que eram reuniões comedidas, não é coisa nenhuma, juntaram gente pra caramba. Maior prova aqui em São Paulo, depois das eleições, uma festa total do governador, do prefeito, depois o prefeito deu no pé para Miami, fechou uma parte do estado, me engana que eu gosto, ninguém cumpriu, os caras da Baixada não cumpriram, ninguém cumpriu, porque não acreditavam mais no que o governador estava falando. Eu quero ver agora como é que o cara vai fazer com essa situação. Se ele vai cumprir mesmo com as restrições, eu não digo nem o prefeito das cidades, eu estou dizendo o sujeito que está em casa morrendo de fome, como é que ele vai fazer? O cara que está com o boteco quebrado, com a loja quebrada, o que vai acontecer? Tem condição do cara agora entrar em medida draconiana e fechar as portas? Para a ciência eu sei que não tem. Eu sou um cara que eu foco na ciência, tanto que eu entrevisto médico todo dia aqui. Eu também acredito que se circular menos gente, claro, coisa lógica isso, é óbvio. Não precisa ser cientista nem médico para saber disso. O bicho vai da gente para outra pessoa. Se a gente ficar parado aqui dentro de casa, ele não vai para lado nenhum. Agora, como é que eu posso ficar dentro de casa um tempo? Como é que a maioria do brasileiro que não tem o que comer vai ficar fazendo o que dentro de casa? Como? A maioria vai perder mais emprego do que já perdeu. Por que vocês não tomaram essas medidas antes das eleições? E por que não adiaram as eleições? Se a gente já estava sofrendo efeitos nefastos, com os casos aumentando na Europa e aumentando nos Estados Unidos. A gente ainda tem a possibilidade
de ver o outro, para analisar o outro e falar, pô, aquele cara vai cair no abismo. Se eu for pelo mesmo caminho que ele, eu vou cair também. E nós vimos os caras indo para o abismo, com o número de casos e mortes aumentando na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, e nós fomos para o abismo, fizemos as eleições. Fizeram o que os políticos queriam. Elegeram quem eles queriam. Mas quantos morreram e quantos vão morrer por causa disso? Por falta de leitos e de comida. É possível você cumprir lockdown agora? Tem jeito. O cara vai ficar parado na favela, numa casa de um cômodo. Tem gente dormindo dentro de carro em Mogi, esperando em vaga de UTI. Todos os grandes hospitais de São Paulo têm UTI lotada. Ontem eu perguntei para o doutor Calil, do Sírio-Libanês, se precisar um cara do SUS ir pro Sírio, ele vai encontrar UTI? Não, não vai encontrar. O presidente do Einstein falou no jornal Gente, com a Thaís, com o Pedro, com o Edu, que nós estamos vivendo uma catástrofe. Ontem o Calil usou tragédia. Então não adianta, mesmo se o governo do estado quiser requisitar leitos de UTI, tomar leitos de UTI dos hospitais, não vai ter. Periga o cara morrer na porta do hospital, e grandes hospitais, como morreu aquele cidadão na porta do hospital de Manaus, com o filho e com a filha gritando que o segurança não abria a porta e o pai estava morrendo de falta de ar. E morreu. Bom, isso é o que eu penso. Se você gostou, eu fico muito feliz. Se você não gostou, não posso fazer nada.